A existência de Deus é o tema da mensagem de hoje. O que significa Deus? A palavra Deus na língua portuguesa é a mesma palavra usada no latim. No grego é Theos. Tanto no português como no grego significa o soberano Senhor e governador da terra e dos céus. Já a palavra hebraica no primeiro capítulo de Gênesis se traduz por Elohim, nome que quer dizer ser supremo. Mas qual a ideia da existência de Deus? Deus, irmãos, ele jamais no ser humano? Será que Deus jamais no ser humano? Tão universal ainda é hoje a crença na existência de Deus, que muitos teólogos têm concluído desse fato que a ideia de Deus é inata. Isto é, existe de forma natural na inteligência do ser humano uma ideia de Deus. Não por causa de qualquer instrução de outro ser humano, mas porque o próprio Deus criou o ser humano, depositou dentro do ser humano a ideia da existência dele. Por isso que um recém-nascido, se for colocado em um lugar onde nunca poderá receber qualquer instrução de outro ser humano, ele cresce com uma ideia, embora imperfeita, da existência de Deus. Nos primeiros séculos, os homens, de forma universal, consideravam a existência de Deus como uma verdade já admitida. E é verdade bíblica que o mundo muitas vezes não conhece a Deus pela sabedoria, lá em 1 Coríntios 1, 21. E pode-se duvidar que a simples razão humana, sem um auxílio da revelação, poderia originar a ideia da existência de Deus, e muito menos sondar a sua natureza. É verdade. Se admitirmos que o homem estivesse colocado em uma situação tão absolutamente privada da luz, da revelação, que ficasse sem ideia de Deus, seria difícil admitir que ele tivesse capacidade por si só, através do raciocínio, chegar à conclusão da existência do que lhe era totalmente desconhecido. Mas podemos ver nas obras da natureza, através das nossas faculdades racionais, no mundo que nos rodeia, numerosas provas que demonstram a existência de Deus. E eu vou falar apenas de 3 fontes que nos provam a existência de Deus. A primeira fonte é no fato de se esta crença universal entre as nações da terra. Primeiramente, demonstramos a existência de Deus, considerando a universalidade desta crença entre as nações da terra. Desde épocas remotas tem-se encontrado provas da existência de Deus. Não há século tão antigo, não há país tão longínquo, não há povo tão bárbaro que não apresente testemunhos da sua crença na existência de Deus. Como é que se explica, irmão Júlio, então, esta harmonia nas crenças? Vemos, é verdade, muita diversidade, tanto no número como no caráter das divindades adoradoras do mundo pagão. Algumas nações prestam culto a um só Deus supremo,
ao passo que outras elevam a milhares o número dos seus deuses. Entretanto, neste enorme amontoado de incoerências contraditórias, na mitologia pagã, no culto idólatra, todos concordam na existência de um ou mais deuses que dirigem os destinos do universo. O número de deuses falsos no mundo oferece por si só uma prova forte da existência de um Deus verdadeiro. Do mesmo modo em que moedas falsificadas testemunham sobre a existência de uma moeda verdadeira, amados. Como seria impossível a falsificação de uma moeda que jamais tivesse existido? Da mesma forma, a idolatria seria impossível se não existisse um Deus verdadeiro. De onde provieram esses conhecimentos religiosos? Essa ideia da existência de um Deus providencial e controlador de tudo. Por si só, o homem seria incapaz de criar tudo dentro de si. A ideia clara da existência de Deus. Mas, portanto, o fato de a humanidade ter universalmente a ideia da existência de um ser supremo, superior, prova de forma conclusiva que o ser humano recebeu esta ideia diretamente de Deus. É por isso que ele existe. Em segundo lugar, consideramos a seguir as provas da existência de Deus nas obras da natureza. No Salmo 19, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. A palavra inspirada declara que disse o louco no seu coração que não há Deus. E é fato, é louco aquele que depois de contemplar o mundo material ao seu redor nega que ele seja produto de uma inteligência superior, controladora do universo. Não podemos duvidar da nossa existência, nem da existência do mundo ao nosso redor. Não tem como negar. Contemplamos o imenso universo, de onde vieram os grandes planetas, de onde vieram os oceanos, os continentes da Terra, de onde vieram todos os seres que habitam, de onde vieram. Consideremos agora a existência de Deus a partir do fato da nossa própria existência. Nós existimos. Devemos a nossa existência aos nossos pais, e este aos seus pais, e assim retroativamente. Ou a raça humana, meu irmão, é eterna, ou a cadeia do qual os pais é filho são elos, e termina em nossos primeiros pais. Se retroceder, vai terminar em alguém. Em quem? Em Adão, o primeiro homem que Deus formou do pó da terra. Não podemos acreditar, em segundo lugar, que a raça humana seja eterna, porque seria supor que um elo dessa cadeia fosse sustentado por outro sobreposto, e este ainda por outro, e assim por diante, infinitamente. Os evolucionistas têm feito, irmãos, muito barulho sobre a suposta evolução do homem de um germe. Ele teria sido desenvolvido de período em período, resultado primeiro em um animal qualquer, e em seguida em macaco e finalmente em homem. Desde que a teoria de Darwin sobre a origem das espécies deu seus primeiros passos,
tem se procurado os elos intermediários que fariam a suposta ligação do homem com o macaco. Mas até agora, o proto-homem, o proto-antropos, não foi descoberto. Porque não lê a Bíblia. Lá em Gênesis 1, meu irmão, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E formou o Senhor Deus do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego de vida. Está lá a criação, nada de elo perdido. Qual é, pois, a causa da sua existência? Por que nós existimos? Somos levados a crer na existência de uma causa primária, necessária e existe em si mesma. E a não ser que adotemos a teoria da evolução. Temos necessariamente de procurar esta causa, não na matéria, mas fora da matéria. Em quem? Em Deus, que é Espírito. Diante disso, podemos concluir que a causa primária do movimento criador deve ser uma mente independente, em cima da matéria. Em segundo lugar, vemos que a nossa existência é obra dessa mente independente. Em terceiro, como seria coisa impossível que essa mente agisse sem primeiro existir? Como alguém age, meu irmão, se não houver uma existência dela? Logo vemos a existência de Deus como a causa primária da nossa existência. A existência de Deus é provada pela existência do mundo, das coisas que nós vemos ao nosso redor. O mundo teve um princípio. E da onde ele veio? Será que ele criou-se por si mesmo? Não. Infinitamente não. O Big Bang é uma farsa. Nada se cria depois de uma grande explosão, não. Uma certa vez Agostinho disse: eu tenho interrogado a terra. De uma passagem admirável de suas confissões. E ela respondeu-me: eu não sou teu Deus. Tudo se acha nele. Nela me respondeu da mesma forma. Interrogou o mar, ele disse, e os seus abismos e tudo que neles vive, todas essas criaturas responderam: não somos o teu Deus, Agostinho. Procure mais acima. Interrogou por Agostinho o vento, que passe a atmosfera, que todos os habitantes, e a resposta foi: não somos o teu Deus, Agostinho. Ele interrogou o sol, a lua, as estrelas, e todos responderam: não somos o Deus que tu procuras, Agostinho. Então ele disse tudo o que rodeava: vocês que dizem que não são meu Deus, pois bem, então me diga alguma coisa sobre ele. E todos eles, sol, lua, mar, estrelas, universo, vento, oceanos, disseram a Agostinho: ele nos criou. Tudo que existe no mundo nos anuncia claramente o Deus Criador. Ser criado pelo acaso é um absurdo. Dizer que uma coisa existe e que não houve nenhuma causa para a sua existência é um absurdo maior ainda. O ateu, para conservar-se ateu, tem que acreditar em 1000 anomalias, que ele não pode conciliar com a razão. O ateu tem que aceitar as contradições, impossibilidades inumeráveis, e tudo isto para que ele possa escapar das conclusões naturais e verdadeiras da sua própria razão. O ateu fecha os olhos contra a luz, que brilha em todo lugar ao seu redor, de satélites, dos planetas, dos sóis, dos sistemas. Porém, o ateu prefere fechar os olhos, tapar os ouvidos contra as vozes que ali se levantam na música harmoniosa da natureza.
no canto dos pássaros, no sussurro dos insetos, no trinado dos pássaros, no murmúrio das águas correntes, no rugido medonho do mar, dos trovões, das tempestades, nos milhares e milhares de sons articulados de suas criaturas inteligentes, dizendo claramente: há um Deus que criou todas essas coisas. Mas o louco, o ateu, diz no seu coração: não há Deus. Se um naufrago chegasse a uma ilha e descobrisse impressa na areia uma figura geométrica, concluiria que a ilha era habitada. Se você sofresse um naufrágio, chegasse numa ilha e visse uma escultura, visse algo desenhado na areia, você logo concluiria que alguém teria feito aquilo. E se de uma evidência tão insignificante como uma figura geométrica, uma escultura, uma pessoa chega à conclusão que a ilha é habitada, que alguém fez aquilo, como não chegar à conclusão que Deus existe? É loucura. Conta-se que o grande astrônomo Kircher tinha um amigo que negava a existência de Deus. Certa vez Kircher usou o segundo método para convencer o amigo de que ele estava errado. Conseguiu um belo globo com a apresentação dos céus estrelados e colocou em um canto da sala onde havia de atrair a atenção do amigo. Quando o amigo dele entrou, imediatamente perguntou quem fez aquele globo. E o seu amigo respondeu: não veio de lugar nenhum, ninguém o fez. Ele veio aqui por acaso. E aquele rapaz, o amigo de Kircher, respondeu que aquilo era totalmente impossível, que certamente Kircher estava zombando dele. Entretanto, Kircher, persistindo em sua afirmação, aproveitou a ocasião para argumentar com o seu amigo sobre seus princípios ateístas. Você não acredita que este pequeno globo, essa maquete, tenha surgido aqui por acaso? Não tem como. No entanto, afirma que os números, sóis, planetas, dos quais esse globo é insignificante representação, é uma insignificante representação, tenham surgido por acaso. E aquele pobre jovem ateu ficou sem resposta. Não existe nada por acaso. Tudo que Deus criou tem um propósito. E aqui nós encerramos essa palavra em terceiro lugar. Consideremos agora as evidências das Escrituras. O livro sagrado abre-se com a seguinte declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e 1. E no livro de Salmos continua o mesmo tom. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 100, versículo 3. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus a palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e passou os montes e os outeiros em balanças. Isaías 40, versículo 12. O Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12, 1. É Deus quem forma o espírito do homem dentro dele. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem é servido por mãos de homens,
como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só, de Adão, fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 24 ao 28. Que coisa linda a Bíblia anunciar que Deus criou os céus e o firmamento em cima de nós, como o sol e a lua e as estrelas. Que anuncia a sabedoria, a poder e a glória do seu autor. A natureza em toda a sua extensão, exibindo em toda a sua beleza, a sua harmonia, a sua utilidade, a existência da sua divindade maravilhosa e extensão. A Bíblia o atribui todas estas coisas grandes e misteriosas como sendo obra das mãos de Deus. Demonstra enfaticamente a existência da grande causa primária de todas as coisas. Sabe qual é a causa primária de todas as coisas? Não é a matéria. É Deus. Labai resúbia. Que essa palavra alcance os nossos corações. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas, para que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado. Amém.